Olá, tudo bem com você? Eu já contei várias vezes o meu testemunho de conversão. Eu já fui líder católico, participei de pastorais, como Pastoral da Juventude, Pastoral da Comunicação. Tive um tempo no seminário porque pensei em ser padre, lá na minha adolescência, juventude, mas no ensino médio conheci a mensagem criacionista, adventista, e passei por uma transformação da minha vida. Se você quiser conhecer um pouco mais dessa história, aqui no meu canal tem vídeos em que eu conto o meu testemunho e falo em detalhes o que aconteceu para que eu mudasse a minha cosmovisão e me tornasse um adventista do sétimo dia. Tem um assunto, entre muitos outros, que me chamou a atenção na época, quando eu comecei a estudar mais a fundo a palavra de Deus, que é justamente a questão da mudança na lei de Deus. Quando nós lemos na Bíblia os 10 mandamentos, eles estão grafados, do jeito que eu vou ler daqui a pouquinho para você, para a gente recordar, e assim, está do mesmo jeito nas Bíblias católicas, na Bíblia judaica, na Bíblia hebraica, na chamada Bíblia protestante, né, que não tem os livros apócrifos da Bíblia católica. Em todas elas, os 10 mandamentos estão do mesmo jeito. A mudança, ela se operou e foi grafada, registrada no catecismo, como eu vou falar daqui a pouquinho para você. Mas aqui na Bíblia, em Êxodo capítulo 20, nós lemos assim: Então Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É bonito, né, começarmos pelos versos 1 e 2, porque ali nós vemos a libertação precede a obediência. E assim também é com a nossa vida. Primeiramente vem a libertação do pecado, a justificação pela fé, a salvação pela graça. E depois vem a obediência, que deve ser feita por amor. Jesus mesmo disse lá no Evangelho de João: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. A obediência aos mandamentos de Deus não nos recomenda mais ou menos ao céu, não é para a salvação de ninguém, ela é resultado da salvação. Ela é uma resposta de amor ao Deus que nos salvou. É natural que quando somos salvos por Cristo, a gente pergunte: Senhor, o que queres que eu faça? E aqui nos 10 mandamentos temos as orientações básicas para obediência em várias áreas da vida. Inclusive, na primeira tábua da lei, né, nos primeiros 4 mandamentos, nós vemos ali mandamentos que têm que ver com a nossa relação com Deus, digamos assim, a obediência vertical. E nos outros 6 mandamentos da segunda tábua, nós temos mandamentos que têm que ver com a nossa relação com o próximo. Então seria assim, a obediência no que tem que ver com a horizontalidade, né, com o nosso semelhante. E é importante também que seja lido o Sermão do Monte, lá em Mateus, porque ali Jesus ele amplia o sentido da lei, ali ele aprofunda o nosso entendimento dos princípios que regem os mandamentos. Por exemplo, quando lá é dito assim, quando a lei diz, né, não adulterarás, não é o mandamento que proíbe a traição conjugal. Jesus ele diz: olha, vocês leram o que está escrito? Não adulterarás? Eu, porém, lhes digo. E por que ele, porém, podia dizer algo? Porque ele é Deus. Foi Jesus quem deu as tábuas da lei, e, portanto, ele podia dizer algo mais a respeito disso. E ele disse: toda vez que você olhar para uma mulher ou para um homem, evidentemente, com uma intenção impura, cobiçosa no seu coração, você já está adulterando em pensamento. Vocês leram: não matarás? Mas eu digo mais. Eu, porém, lhes digo. Olha aí, o mesmo Deus, no outro monte, ali no monte do Sermão da Montanha, né, dizendo o seguinte, que quando você calunia, difama alguém, usa as palavras para ferir, você está matando essa pessoa também. Então, o mandamento que tem que ver com matar, ele é mais amplo. Então, Jesus ele aprofunda o entendimento a respeito do que é guardar a lei de Deus. E os mandamentos dizem assim: não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia do sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou.
Honre seu pai e sua mãe, para que você tenha vida longa na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Assim é, assim é como está grafado, né, na NA, Nova Almeida Atualizada. Eu confesso que eu prefiro ainda o texto, né, a tradução para o português da Almeida Revista Atualizada, por exemplo, porque lá diz assim: não matarás, não furtarás, não cometerás adultério. Você percebe que ao colocar no futuro, o mandamento está apresentando uma promessa? Por isso que eu creio, fica melhor do que não mate, não roube, né, como uma ordem direta. Na verdade, os mandamentos no original hebraico, eles contêm esse sentido de promessa. Ou seja, se você for liberto do pecado por mim, se você for arrancado do Egito do pecado para viver uma vida de santidade comigo, se você segurar as minhas mãos, promete Deus, você não matará, você não roubará, você não adulterará, você não vai cometer idolatria e você vai guardar o sábado. Com a ajuda de Deus, sempre. Então note que o mandamento ele contém uma promessa. Bem, o fato é que quando, pela primeira vez, eu comparei os mandamentos como estão na Bíblia com o meu catecismo católico, eu fiquei chocado, porque eu vi que realmente havia diferença no texto. De fato, o segundo mandamento não está ali nos mandamentos católicos do catecismo, que proíbe a adoração de imagens, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso. E o quarto mandamento, que passou a ser o terceiro, ele traz o domingo como dia de repouso, um dia santo, e não mais o sábado. E agora, ficaram com 9. Aí, para compensar essa retirada do segundo mandamento, eles dividiram o 10º mandamento em 2. Não cobiçará casa, as coisas e a mulher do próximo. É uma alteração bastante grave numa lei que, como está na Bíblia, foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Mas que não surpreende, porque na profecia de Daniel capítulo 7 já havia ali o anúncio de que um poder, em algum momento da história, iria mudar os tempos e a lei. Está lá em Daniel 7:25, você pode conferir. É o poder chamado de ponta pequena, que na verdade é o mesmo poder descrito em Apocalipse 13 como sendo a besta do mar. Então, a mudança da lei estava predita. É que eu não sabia disso lá nos meus tempos de jovem, né? E quando eu comparei as duas coisas, eu fiquei chocado realmente, porque a Bíblia apresenta a lei de Deus de um jeito e o catecismo de outro. E eu quero mostrar para você aqui uma postagem no meu blog outraleitura.com.br, uma resposta que eu fiz aqui, inclusive, para um amigo, um grande amigo, que expressou dúvidas com respeito a esse assunto, basicamente perguntando o seguinte: olha, mas quando os judeus e os adventistas, lá que tem a comunidade judaico-adventista, né, em alguns lugares do Brasil, eles lá no culto, no serviço religioso, eles beijam a Torá, a Bíblia, não estariam eles também idolatrando a Torá, assim como os católicos fazem com estátuas de Maria, por exemplo, ou de outros ditos santos? E aí eu analisei o assunto, fiz aqui um texto e quero compartilhar com você para esclarecer essa questão, tá? Os mandamentos eliminados do catecismo, no catecismo. Uma leitura atenta dos 10 mandamentos na Bíblia revela algo surpreendente quando comparado com a forma como esses mandamentos são apresentados no catecismo da Igreja Católica. As diferenças não são apenas de linguagem, mas de conteúdo e estrutura. Entre elas, destacam-se duas. Primeiro, a omissão do segundo mandamento, que proíbe expressamente o uso de imagens de escultura para fins de adoração. E segundo, a alteração do quarto mandamento, que ordena a guarda do sábado, substituído pela guarda do domingo. A Bíblia afirma que o decálogo foi escrito pelo dedo de Deus, em tábuas de pedra. Êxodo 31:18. E o próprio Jesus afirmou que não veio para fazer qualquer alteração na santa lei de Deus, Mateus 5:17-19. Como entender esse assunto? De fato, né, seria bem estranho se Jesus tivesse feito qualquer alteração na lei de Deus, uma vez que ele mesmo deu esses mandamentos, né? E registrados em tábuas de pedra, símbolo de perenidade, de eternidade, pelo dedo de Deus. O restante das escrituras foi escrito por pessoas inspiradas por Deus. Agora, a lei dos 10 mandamentos, única parte que foi redigida pelo próprio Deus. Ou seja, é santidade pura, né? Realmente é algo que não deveria ser mexido por ninguém, quanto mais se pensarmos que foram seres humanos que se atreveram a alterar os mandamentos de Deus.
E lá em Atos 5:29 diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, não é verdade? Vamos lá, o que dizem as Escrituras? O Decálogo aparece em 2 lugares centrais na Bíblia, Êxodo 21:17, eu acabei de ler para vocês, e Deuteronômio 5:6-21. E Moisés afirma que foram escritos pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, Êxodo 18. O segundo mandamento, conforme registrado em Êxodo 24:6, afirma o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. E o texto segue, né? Esse texto é direto. Deus proíbe expressamente a confecção e adoração de imagens como parte do culto. A proibição não é de ter uma foto, de ter uma ilustração, de ter talvez uma estátua de um animal, não é isso. Tanto é que lá no santuário de Israel havia cortinas com bordados, né, anjos bordados ali. A própria tampa da arca tinha 2 anjos esculpidos em ouro. A questão é a adoração do objeto, não de ter necessariamente essa ilustração, essa figura, essa pintura, ok? Não se prostrar para adorar, prestar culto a uma coisa ou a alguém. De que quando João viu Gabriel ali na ilha de Patmos, ele se sentiu tentado a ajoelhar, o anjo disse o quê? Não faça isso, porque eu sou um servo como você, né? O próprio anjo mais exaltado do céu, Gabriel, não aceitou a adoração. Pessoas também não aceitam. Pedro também certa vez disse, não faça isso, eu sou homem. Então como fazer isso com objetos ou com outras pessoas, né? O 4º mandamento, por sua vez, diz, como já lemos, né? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E por que guardamos? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então o sábado não tem que ver com o judaísmo, não tem que ver com o adventismo, o sábado tem que ver com a humanidade. O sábado foi dado para Adão e Eva, para os seres humanos. Por isso que Jesus diz lá no Novo Testamento, né, que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, por causa do sábado. Homem ali, a palavra é antropos, né, que quer dizer ser humano. Então o sábado foi feito para o ser humano, não para um povo, para uma etnia. Felizes aqueles que entendem isso e observam o sábado. É para todos. Ambos os mandamentos são claros e aparecem intactos nas Bíblias católicas, como a Bíblia de Jerusalém e a Bíblia Ave Maria, por exemplo, né, e outras também. Mas como que traz o catecismo aí? Os mandamentos, eles aparecem no catecismo, né? Veja só. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Então a alteração foi drástica, né? O 2º mandamento desapareceu, o 4º virou o 3º, mas passou a ser domingo, e o 10º foi quebrado em 2 para compensar a retirada do 2º. Essa estrutura segue a tradição de Santo Agostinho, lá do século V, que agrupou os mandamentos contra a idolatria e imagens em um só, omitindo a menção a imagens, na verdade. E depois dividiu o mandamento contra a cobiça em 2, para manter o número 10, as 10 palavras, né? Decálogo. A enumeração está no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2066. A enumeração tradicional dos mandamentos foi estabelecida por Santo Agostinho e tornou-se costume na Igreja Católica. A Igreja fez dela sua própria. Então, aqui o Catecismo admite algo que nós temos, que a alteração foi feita pela Igreja Católica. Na verdade, em situação mais complicada ficam os protestantes, que também guardam o domingo, porque tentam encontrar uma justificativa bíblica, não encontram, e é necessário que admitam que, na verdade, estão fazendo isso. Por quê? Porque herdaram esse costume, essa tradição da Igreja Católica. Por que isso aconteceu? A prática da veneração de imagens, santos, Maria, crucifixos, relíquias, é profundamente enraizada no catolicismo. Para justificar teologicamente essa prática, a Igreja interpretou que a proibição de imagens não era absoluta, mas restrita à idolatria, à adoração do objeto em si. De novo aqui, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2132, o culto cristão das imagens não é contrário ao 1º mandamento, que proíbe os ídolos. Será? A honra prestada a uma imagem remonta ao modelo original. Quem venera uma imagem, venera a pessoa retratada nela. Será que é só isso? Observação. De qualquer forma, idolatrar ou venerar um ser criado também é errado, segundo a Bíblia. Não está lá em Lucas 4, 8 a 14, quando Jesus diz para Satanás,
somente a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Pois é. Assim, embora o texto bíblico permaneça inalterado nas Escrituras, a forma popular católica de ensinar o mandamento o omite. E sobre o sábado, a mudança do sábado, sétimo dia, para o domingo, primeiro dia, também não tem base bíblica. O catecismo afirma: a igreja substituiu a observância do sábado pela observância do domingo, que os cristãos passaram a considerar como o dia do Senhor. Está aí. Pelo menos são honestos, né? A igreja substituiu a observância do sábado pelo domingo. A própria Igreja Católica reconhece essa mudança como resultado de sua autoridade e tradição, não de um mandamento bíblico. Diz o Catecismo Maior de São Pio X, 1912, a Igreja de Deus transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Está aí de novo a honestidade, né? Você pode ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e não encontrará uma só linha autorizando a santificação do domingo. As Escrituras impõem a observância religiosa do sábado. Então está aí o Catecismo dos Conversos, dos Convertidos, né? A doutrina católica, de Peter Geiermann, 1957. João Calvino afirmou: não pode haver dúvida de que a introdução das imagens foi a principal fonte de toda idolatria. Está aí no Institutas, né? Livro 1, capítulo 11. E Ellen White escreveu no Grande Conflito, página 51, que eles, ou seja, a Igreja Romana, removeram o segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagens, para facilitar a idolatria, e dividiram o 10º mandamento para completar o número. Conclusão de tudo: as alterações nos 10 mandamentos, feitas pela tradição católica, seja pela omissão prática da proibição de imagens, prática porque a Igreja adotou essa prática, né? Na verdade, o segundo mandamento seria um tremendo incômodo, né, se permanecesse no catecismo, porque seria autocontraditório ver o que as pessoas fazem diante de imagens e o que o mandamento diz, né? Então ele foi retirado, como já vimos. Não tem base bíblica, mas baseiam-se na suposta autoridade da Igreja Católica. A Bíblia, no entanto, adverte: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio 4, verso 2. Para o cristão sincero, isso levanta a questão fundamental: seguiremos a tradição dos homens ou a palavra de Deus? Eu acrescentei 2 notas aqui para você. Primeira delas: e o que dizer do ato de beijar a Torá, que eu mencionei no começo, praticado por judeus religiosos e também por adventistas que frequentam, né, as Bet Bnei Zion, comunidades judaico-adventistas? Não seria também uma idolatria? Apesar de uma semelhança superficial nos gestos externos, a comparação entre beijar a Torá no judaísmo e venerar imagens no catolicismo apresenta diferenças significativas no significado teológico, na origem histórica e na prática religiosa. O que significa beijar a Torá no judaísmo? No judaísmo tradicional, especialmente nas sinagogas ortodoxas e conservadoras, primeiro, o rolo da Torá, com os 5 livros de Moisés, é tratado com enorme reverência. Segundo, durante os cultos, ao se levar o rolo da Torá até a arca ou ao púlpito, é comum que os fiéis toquem com o tzitzit, as franjas do talit, né, aquele manto, ou com os dedos na Torá, e então beijem os dedos ou o talit. Esse gesto não é um ato de adoração ao objeto, mas sim de honra à palavra de Deus. A reverência está direcionada ao conteúdo sagrado, não ao rolo em si. A Torá representa a aliança entre Deus e Israel. Eu conversei já com líderes dessas comunidades e eles são categóricos em dizer que não tem nada a ver com a adoração. O judeu é muito cioso disso, né? De não adorar imagens, não adorar objetos, de somente a Deus adorar, né? Então, é uma reverência para com a Bíblia. Eu mesmo já fiz uma vez num culto em que eu preguei sobre a importância da palavra de Deus. No fim do culto, eu propus que cada um segurasse a sua Bíblia no peito, pertinho do coração, para que nós fizéssemos uma oração de gratidão a Deus pela palavra. Mas eu disse claramente: olha, isso não tem nada a ver com idolatria, com bibliolatria. Estamos apenas agradecendo a Deus porque podemos ler a Bíblia em nossa língua e ser abençoados pelo conteúdo dela. Nós amamos não o objeto, mas a mensagem que ele traz. E não idolatramos palavras, nós adoramos a Deus. E a veneração de imagens no catolicismo? Na prática católica, especialmente tradicional, fiéis se ajoelham diante de imagens, beijam crucifixos, fazem procissões com estátuas de santos, Maria e etc. A Igreja Católica ensina que isso não é adoração, ou latria, mas veneração, dulia, ou dulia, uma forma de honra dirigida a santos e à Virgem Maria. A adoração plena, latria, é, segundo o catecismo, somente dada a Deus.
A honra prestada a uma imagem remonta ao modelo original, que venera uma imagem, quem venera uma imagem, venera a pessoa retratada nela. Está no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2182. Porém, na prática popular, frequentemente não repreendida pelos líderes, muitos católicos não distinguem claramente veneração de adoração, especialmente em culturas mais sincréticas. Isso resulta em idolatria objetiva. E aqui tem um quadro comparando as duas atitudes, né? Então temos ali à esquerda o aspecto, o objeto, o gesto, a teologia, a origem bíblica, risco de idolatria e justificativa bíblica. Então nós temos o judaísmo com a Torá e o catolicismo com as imagens. Note a diferença. Objeto, o texto sagrado da palavra de Deus. No caso católico, representações visuais de pessoas ou de santos. Gesto, beijo simbólico na Torá com o talit ou os dedos. Catolicismo, beijo em estátuas, imagens e relíquias. Teologia oficial. No judaísmo, honra ao conteúdo divino revelado. Catolicismo, honra à pessoa representada. Origem bíblica, sim, reverência à palavra é bíblica. Está lá em Salmo 119, o salmo inteiro. Proibição, no caso do catolicismo, tem proibição bíblica. Há imagens no culto, né, adoração de imagens, está lá em Êxodo 20, como já lemos. Risco de idolatria, mínimo, pois não há personalização do objeto no judaísmo. É a Bíblia. No caso do catolicismo, maior, porque há personificação e culto emocional com as imagens. Justificativa bíblica. A Torá é a própria lei de Deus. No caso católico, não há exemplos bíblicos de veneração de imagens em lugar nenhum. No caso do povo de Deus, né? Assim, beijar a Torá expressa reverência ao texto inspirado, uma forma de culto à palavra de Deus que é apropriada e bíblica. Venerar imagens envolve representações humanas e simbólicas, ou simbólicas, que Deus explicitamente proibiu no contexto do culto, mesmo que a intenção seja devocional. E a nota 2, finalizando, outra diferença entre uma atitude e outra está no fato de que o católico não apenas se ajoelha diante de uma imagem e ou a beija, ele crê que a pessoa representada por aquela estátua intercede por ele no céu. Não se trata apenas de recordar os feitos de uma pessoa santa, mas de acreditar que ela está viva e que pode fazer algo por quem lhe pede. E aí nós temos um duplo erro, né? Com todo o respeito. Mas temos o erro de adorar uma imagem e o erro de crer que pessoas que morrem vão diretamente para o céu e lá intercedem pelos pecadores aqui na Terra. Então, fica aqui esse estudo, breve estudo, né? E o convite para que sejamos fiéis à lei de Deus, à palavra de Deus, que nós nos submetamos aos mandamentos de Deus porque são para nossa proteção. E mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Um abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.